Segredos da fuga de Alcatraz. A história real que ninguém contou. Existe uma ilha na Baía de São Francisco que, envolta em neblina e vento, sempre pareceu dizer não. Não para pedidos, não para esperanças, não para tentativas de liberdade. Foi construída para ser uma resposta definitiva ao crime. Suas paredes frias, suas torres de vigia e o mar lancinante ao redor eram parte de um projeto pensado para transformar presa em destino. E ainda assim, em uma noite de junho de 1962, 3 homens decidiram confrontar essa certeza. Alcatraz não era apenas pedra e cimento, era uma ideia. A ideia de que havia lugares de onde ninguém saía. A ilha, transformada em penitenciária federal em 1934, abrigava os prisioneiros considerados perigosos ou incorrigíveis. Celas estreitas, rotinas rígidas, vigilância constante, tudo projetado para esgotar qualquer plano. Entre correntes e portões, a ilha se impunha como a última palavra da lei. E por isso, a fuga de 11 de junho de 1962 entrou na história não só pelo que foi feito, mas pelo que deixou sem resposta. Se você gosta de mistérios históricos reais e quer acompanhar cada detalhe dos bastidores dessa noite, inscreva-se agora, fica comigo até o final. Para entender o que aconteceu naquela madrugada, é preciso primeiro entender o espaço. Alcatraz ficava isolada, cercada por água fria, correntes fortes e névoa constante. Torres de vigia dominavam a paisagem. Canhões, cercas elétricas e blocos de celas formavam um labirinto pensado para sufocar qualquer tentativa de insubordinação. A logística de uma prisão federal era eficiente. Relógios, turnos, inspeções regulares. A ilha era um mecanismo. E todo mecanismo tem pontos fracos quando observado com paciência. Entre 1934 e o começo dos anos 60, Alcatraz ganhou reputação de inescapável. Não era apenas a força dos guardas, era o isolamento natural. O frio da água da baía, a força da corrente e a distância até a costa faziam parte do cálculo de quem lá chegava. Ainda assim, a história mostra que a determinação humana, quando aliada à observação metódica e engenhosidade, pode encontrar brechas nos sistemas mais rígidos. Foi essa interseção, engenho e oportunidade, que transformou 3 prisioneiros em autores de um plano que entraria para o imaginário coletivo. Frank Lee Morris havia sido transferido para Alcatraz depois de uma trajetória criminal que, somada, demonstrava habilidade, frieza e uma inteligência prática que chamava a atenção. Era considerado um prisioneiro difícil, não apenas por violência, mas por sua capacidade de escapar de problemas com raciocínio rápido. John e Clarence Anglin, irmãos nascidos no Alabama, carregavam outra vantagem: experiência com água. Eles cresceram nadando e conheciam a força da baía melhor do que a maioria. Quando colocados juntos, os perfis se complementaram. A mente estratégica de Morris, as habilidades físicas e resistência dos Anglin, a harmonia de um trio que, apesar de serem criminosos, se organizou como uma pequena equipe técnica. Chegaram como tantos outros a uma rotina que consumia dias em tarefas, pequenas concessões e humilhações diárias. Mas enquanto o relógio e a rotina pregavam conformidade, os homens passaram a observar padrões. Notaram turnos previsíveis de guardas, rotinas de inspeção menos rígidas em certos horários, pontos cegos onde a luz demorava a alcançar. Mais do que resistência física, precisariam de paciência para mapear essas fraquezas. A preparação foi uma obra de paciência e repetição. Ao longo de meses, de olhares trocados e sussurros, transformaram-se detetives de seu próprio destino. Estudaram as rotas dos guardas, os horários de inspeção nas celas e o desenho dos dutos de ventilação. Caminhos invisíveis para quem só vê paredes, mas claros para quem observa por dentro. Descobriram que atrás de grades aparentemente sólidos, havia tubos e ventiladores que conectavam o interior das celas a espaços menos vigiados. Esses dutos não eram feitos para passar um corpo, mas eram suficientemente acessíveis para que um homem apreendesse sua estrutura, medisse espaços e imaginasse movimento. Ferramentas improvisadas surgiram nos intervalos permitidos.
Objetos moldados a partir de sobras das oficinas, lâminas reaproveitadas, pedaços de metal afiados e utensílios aparentemente banais transformados em instrumentos de precisão. A oficina da prisão, de onde vinham material e oportunidade, tornou-se uma espécie de laboratório. Não se tratava de ferramentas industriais, era um conjunto de soluções rústicas, limas improvisadas, raspadores e o cuidado minucioso de não chamar a atenção. Cada peça fabricada servia a um objetivo: abrir um respirador com cuidado, alargar um buraco sem criar poeira visível, remover uma grade com ruído controlado. Ao mesmo tempo, desenvolveram disfarces para vencer a inspeção humana. A solução foi, por um lado, teatral: cabeças moldadas em papier-mâché, pintadas com cabelo colado, pequenos manequins colocados nos travesseiros que simulavam homens dormindo. Essas cabeças foram mais do que truques, foram o resultado de observação social. O guarda que faz ronda observa formas, silhuetas, respirações aparentes, mas raramente examina com detalhe uma cara aparente. As cabeças permitiram ganhar tempo precioso nas primeiras horas após a saída. Paralelamente, posturaram com destreza capas de chuva velhas, um material que poderia se transformar em um bote se juntado adequadamente, e confeccionaram um apetrecho de borracha improvisada para inflar sua embarcação. Tudo isso acontecia de maneira ritualizada. Uma pequena sessão de costura aqui, um teste de ventilação ali, conversas rápidas na hora do banho, olhares trocados durante o trabalho. A prisão, que deveria aniquilar qualquer projeto pessoal, acabou sendo o espaço onde a rotina se transformou em preparação metódica. Era uma engenharia do cotidiano, cálculos feitos não em planilhas, mas em observações diárias, anotações mentais e prática discreta. Na véspera da fuga, havia algo quase litúrgico na maneira como organizaram as peças. Não é preciso romantizar, era técnica e necessidade. No entanto, havia também coragem, aquela mistura de desespero e esperança que empurra alguém a atravessar uma noite gélida com a promessa de liberdade do outro lado. A data ficou marcada, 11 de junho de 1962. Naquela madrugada específica, um conjunto de eventos, alguns planejados, outros contingentes, convergiria. A noite começou como muitas outras, neblina densa aproximando-se da costa, o som contínuo das ondas batendo nas rochas da ilha, um vento cortante que fazia a pele conseguir ouvir o corpo. O dormitório estava cheio, as luzes braçadas, a respiração de dezenas de homens marcando o silêncio. Mas, naquela madrugada, as luzes foram reduzidas com uma rotina programada que os homens conheciam bem. Com a escuridão relativa, as cabeças nas almofadas passaram a cumprir seu papel. Pareciam, à primeira vista, ocupadas por corpos adormecidos. Os guardas, treinados para varrer olhos e formas, não notaram as sutilezas. E assim, um a um, eles começaram a mover-se. Atravessar a parede da cela foi um trabalho de precisão. Não houve explosões dramáticas, houve mãos, paciência e o som arranhando de metal contra concreto. Pequenos espaços de ventilação foram alargados até que, com esforço e cadência, coubessem o corpo de um homem parcialmente curvado. O interior do duto tinha cheiro de metal, óleo e fechaduras antigas. Era um caminho estreito, com perigos em cada curva. Peças salientes, junções que podiam travar e ventilação que tornava a respiração um ato consciente. E havia o medo constante de ser detectado por qualquer ruído anormal. Ao se moverem pelos dutos, contavam com luzes de bolso diminutas e mapas mentais do trajeto. Subiram e rastejaram, ouviram o zumbido distante das lâmpadas e, em alguns pontos, sentiram o frio vir das frestas do telhado. Chegar ao topo era para eles o primeiro grande obstáculo vencido. No exterior, a ilha parecia diferente. O vento mais forte, o som da água ampliado e a sensação que tudo ali poderia denunciar movimento ou captar reflexo. A seguir, a descida por uma tubulação externa, uma queda controlada até um ponto onde pudessem montar sua frágil embarcação. O bote improvisado foi montado com a mesma mestria com que foram feitas as cabeças. Capas de chuva costuradas e seladas com paciência tornaram-se um casco maleável. Linhas e nós
prolixamente amarrados em lugares estratégicos, buscavam transformar retalhos em algo capaz de vencer o mar implacável. Havia também um dispositivo de flutuação rudimentar e um sistema de vedação inventivo. Inflá-lo era um ritual final, ar, respiração humana e a esperança transformada em volume. Não havia garantia alguma, apenas cálculo prático. Quanto peso o conjunto suportaria, quão firme seria a costura, quão resistente ao contato com rochas e correntes. Quando partiram, a ilha ainda dormia em sua maioria. O som de passos foi calibrado para não chamar atenção. O relógio marcava o compasso de seus movimentos. No mar, o vento batia com intensidade crescente. Cada onda quebrou como um lembrete do risco. Eles remaram com contundência e silêncio, cada braçada calculada para não levantar respingos que pudessem chamar a atenção de torres de vigia. A névoa era uma aliada e um risco ao mesmo tempo. Dava cobertura, mas também escondia referenciais que permitissem orientação. A travessia era longa. Mesmo nadadores experientes conhecem a sensação de cansaço se aproximando de cada braçada. A narrativa do que aconteceu depois tem várias versões e muitas lacunas. Às primeiras luzes do amanhecer, as atenções em Alcatraz perceberam que as celas haviam sido esvaziadas. As cabeças falsas ficaram, engano bem executado, e o vazio dentro das camas revelou que algo maior havia ocorrido. O som da sirene rasgou o ar. Barcos da guarda, embarcações civis e, posteriormente, buscas mais amplas foram mobilizados. Helicópteros rastrearam a superfície, barcos vasculharam a baía. Foi uma operação massiva, com testemunhas que lembraram do alarme, do barulho metálico e de destroços espalhados. Na manhã seguinte, foram encontrados vestígios que alimentaram teorias e aumentaram o mistério. Fragmentos de lona amarela, restos que pareciam pertencer a um colete inflável e pedaços de material costurado emergiram das ondas ou foram recolhidos na costa. Havia também relatos de um remo e partes do que poderia ter sido o bote. Mas não havia corpos. Esse vazio, a ausência de cadáveres, mudou o curso da história. A ausência de evidência direta de morte abriu uma lacuna que a imaginação e as teorias preencheram ao longo das décadas. As autoridades produziram com os dados disponíveis um relatório no qual a hipótese mais plausível foi o afogamento. A lógica por trás dessa conclusão era direta. A baía é traiçoeira, fria e com correntes que podem arrastar o corpo rapidamente. A experiência de nadadores e o conhecimento dos padrões de deriva foram considerados. Ainda assim, a falta de corpos impediu certeza absoluta. O caso ganhou outra camada quando, em 1963, Alcatraz encerrou suas atividades como prisão federal. Fatores econômicos, manutenção e o custo da operação da ilha pesaram na decisão. E o caso dos fugitivos, com sua aura de enigma, permaneceu parte dessa lenda. O FBI assumiu a investigação e, após anos de buscas e coleta de evidências, arquivou o caso em 1979, rotulando-o como inconcluso. Arquivos mostram diligências, entrevistas, relatórios de marés e análises, mas nenhum ponto final que fechasse completamente a questão. A ausência de prova concreta deixou margem para hipóteses e interpretações. Alguns historiadores e especialistas em náutica reafirmaram a forte probabilidade de afogamento dadas as condições, enquanto outros apontaram que a combinação de habilidade de nado e preparação poderia tornar a travessia, embora arriscada, possível para sobreviventes. É essencial, ao discutir isso, lembrar que qualquer afirmação de sucesso absoluto carece de documentação definitiva. Décadas depois, o caso ganhou um novo capítulo com a chegada de uma carta em 2013, atribuída a John Anglin. O conteúdo, que alegava conhecimento da fuga e sugeria sobrevivência, reacendeu debates. Foi conduzida a perícia grafotécnica e análise do documento, mas as conclusões foram consideradas inconclusivas por alguns peritos. Não houve consenso que colocasse a escritura como prova definitiva de que a carta vinha de Anglin. A existência da carta reacendeu expectativas e teorias, porém não alterou o diagnóstico oficial. É um lembrete de que, na história, novas evidências podem surgir, mas precisam ser tratadas com rigor antes de transformar o que é hipótese em fato.
Ao longo dos anos, relatos não confirmados, avistamentos e histórias de pessoas que supostamente viram os fugitivos em outras terras circulam em jornais, livros e documentários. Muitas dessas versões carecem de cadeia de custódia, testemunho confiável ou documentação verificável. O que existe de concreto é uma sequência de eventos registrados. A fuga na madrugada de 11 de junho de 1962, os itens recuperados, o relatório de provável afogamento, o fechamento da prisão em 1963 e o arquivamento do caso pelo FBI em 1979. O resto se alimenta de especulação, desejo de acreditar e da própria natureza humana de preencher lacunas narrativas. O episódio transformou Alcatraz em algo além de prisão, em símbolo. Hoje, turistas visitam a ilha e olham as celas com curiosidade que mistura horror e fascínio. As visitas guiadas mostram as celas, os dutos, as fotografias da época e as placas que narram a fuga mais famosa. Para muitos, a ilha é um museu, para outros, um local de sacralização do medo. A memória pública seleciona, mitifica e transforma eventos em histórias que dizem tanto sobre os protagonistas quanto sobre quem as conta. Alcatraz, que nasceu como mecanismo de contenção, virou um palco de narrativa. Há também um lado moral a ser lembrado. Frank Morris e os irmãos Englin eram criminosos com condenações que não devem ser apagadas. A admiração pela engenhosidade do plano não pode ser confundida com celebração do delito. A fuga é exemplo de uma capacidade humana para resolver problemas em condições extremas, mas é também um gesto que busca burlar a justiça e apagar vítimas e contextos. É possível reconhecer a astúcia técnica sem glamorizar os atos. Essa tensão é parte do que torna a história complexa e fascinante. O que então permanece como segredo? Não é apenas o destino dos 3 homens, que continua sem prova definitiva. É também a combinação de detalhes pequenos, meticulosos, que passaram despercebidos pela vigilância institucional. O jeito como costuraram, a precisão da escultura das cabeças, o timing entre os turnos, a escolha de materiais e a paciência de transformá-los em solução. São segredos do cotidiano transformados em algo inusitado, a fuga. Em parte, o enigma persiste porque vive na interseção entre técnica e acaso. Havia cálculo, mas também a sorte necessária para que nada rompesse o frágil alinhamento de condições. A história da fuga de Alcatraz permanece um convite à reflexão sobre limites e possibilidades humanas. Ela nos provoca a pensar sobre sistemas de controle e as brechas que a observação paciente pode encontrar. Nos lembra que lugares projetados para controle absoluto dependem da ação humana, e que a engenhosidade pode, por vezes, desafiar o que parece inquebrável. Mas também nos lembra dos perigos do heroísmo ilusório. Liberdade obtida em violação à lei tem um custo, e a narrativa pública tende a transformar figuras complexas em símbolos simplificados. Ao encerrar, a ilha volta ao seu papel de testemunha silenciosa. Visitantes atuais andam pelos corredores, leem placas e imaginam passos na neblina. Alguns acreditam que os fugitivos morreram naquela noite, levados pela força implacável da Bahia. Outros preferem pensar que conseguiram alcançar a costa e recomeçar sob identidades novas. Ambas as posições são possíveis no campo da especulação. O registro documental, porém, permanece prudente e inconclusivo. O que a história oferece é um conjunto de evidências que apontam para possibilidades, não para certezas. Segredos da fuga de Alcatraz, a história real que ninguém contou, insiste justamente nesse espaço entre certeza e mito. Há provas objetivas, relatórios oficiais e vestígios, mas há também ausências que convocam a imaginação. E talvez seja aí, nesse lugar ambíguo, que reside a força da história. Não em fechar o caso de uma vez por todas, mas em manter viva a pergunta. O que valorizar? A engenhosidade que tentou vencer um mecanismo de confinamento ou as consequências e o contexto que tornaram aquela fuga possível? O que você acha? Morreram aquela noite ou viveram para recomeçar? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe se achou esta investigação inspiradora.